Muito bem, ups and downs, aquele momento em que a galera vai dizer o que achou melhor e achou não tão melhor assim no episódio de hoje. Começando pela ordem, que eu não me lembro mais qual foi. Bruna, a Bruna é a primeira. Vai, Bruna, justifica aí teus ups and downs, por favor. Tá. O meu up vai ser na cena final, que é a mais clássica, né? Que ele falando que todas as histórias dele são verdadeiras, depende do teu ponto de vista, do jeito que tu quer interpretar, e por aí fica. E isso me lembrou muito uma leitura que eu fiz de um livro da nova geração, que eu não sei se vocês conhecem, que é Paraíso Selvagem. Que Não li. Não ele é um conheço. livro bem bacana, assim, eu encontrei ele para comprar, mas daí eu acho que eu não consegui, daí eu consegui ele na internet no Kindle, né, assim, PDF. Posso até mandar o arquivo para vocês, se eu encontrar. Eu mando lá no grupo. E é bem bacana esse livro porque, se eu não me engano, se eu não me esquecer, assim, é sobre um comandante que fica no lugar do Riker por um tempo. O Riker sai para fazer alguma missão, alguma coisa fora, e ele fica na Enterprise e ele tipo, sofre um acidente, meio que um acidente, ele é super durão, assim, também, tipo, não fala nada para ninguém e tal. E ele conta uma história para a Doutora Crusher, uma história lá que mais ou menos parecida, de que acho que eram umas crianças ou era uma mulher, alguma coisa assim que estava grávida, enfim. Depois ele conta outra história para Troy, e depois ele conta, ele vai contando uma história diferente. Claro que não é bem o caso do Garak aqui, né? Que ele conta meio que as mesmas versões, só que, né, trocada. Ele meio que vai contando histórias diferentes, assim, para cada pessoa, sabe? Então eu achei bem bacana isso, eu achei bem parecido, assim. E só por ele, a questão, né? Tipo, é todo enigmático ao certo esse episódio, assim, né? Tipo, tá, e será que ele fez mesmo? Mas por que que ele, né? Tipo, ele não contou a verdade? E por que que ele não conta no final, sabe? Ele quer criar, acho que, esse som misterioso, assim, né? E o meu down, que é tipo assim, eu acho que o episódio em si ele é muito bom. Eu não tinha muito o que colocar, sabe? Não tinha uma. Daí eu meio que coloquei a parte onde ele fala, tipo, o ódio dele, né, de estar ali na estação, de ele estar isolado, né, e para todo o lado que ele olha, ele tá sendo odiado, assim. Eu achei, tipo assim, meio que eu. De questão dele talvez não. O problema é que ele se importa, né? Tipo, ele tá ali, ele sabe que é uma punição aquilo. E pra mim eu acho que era só, tipo, ele meio que não ligar, sabe, pra opinião dos outros, assim. Mas como eu disse, foi só porque eu não achei nada, assim, de ruim em si no episódio, né? Então eu meio que só joguei essa. Então esse é meu up and down hoje. E é isso aí. Muito bem, Bruna, valeu. E realmente difícil achar um down no episódio, né? Vamos passar agora então para o segundo aqui, que é o Silvio. Vamos lá. A coincidência, né? Também é não a questão da mentira, mas não necessariamente o último episódio. Desculpe, a última fala, a última cena, mas sim todo o contexto da mentira em si, que é uma coisa que remete a muita coisa da cultura pop, né? Vamos falar de uma coisa antiga e uma coisa nova. Uma coisa antiga a gente tem em 1978, o Alan Moore escreve A Piada Mortal, onde ele traz uma nova abordagem para o Coringa, né? Muito mais pesada, muito mais sombria, mas transformando o Coringa numa espécie de um mentiroso convicto, onde ele nunca fala a origem, de certa forma, ali, da história dele, né? Ou dá a entender que aquela história de origem dele não é a real, né? É aquilo que ele trouxe para a cabeça dele, né? Não necessariamente a realidade. Então, isso com certeza foi uma das inspirações para fazer essa coisa do do Garak. E uma coisa nova é que tem um personagem numa série de jogos, na verdade, um jogo específico muito bom, é um jogo de 2015 chamado Fallout 4, um jogo que eu sempre acabo jogando de novo aí. Eu jogo esse jogo já deve fazer, sei lá, uns 10 anos já que eu jogo ele. Já tem 10 anos que ele saiu, né? No 2025 agora faz 10 anos. E tem um personagem em Fallout 4 chamado Deacon, né? E o Deacon, ele é exatamente o Garak. Ele é um espião, né? Que ele mente o tempo todo, ele nunca conta a verdade. Inclusive, ele vai além do Garak, porque ele também aparece fantasiado. Então, uma hora ele tá de camponês, uma hora ele aparece tem os Riders que chamam, né? Que são os caras lá que ficam tipo Mad Max, assim. Uma hora ele aparece como Riders, tem uma hora que você tá num centro hospitalar, lá ele aparece vestido de médico. É muito legal, o personagem é bacana pra caramba.
E ele conta a história dele, como que ele veio parar. Ele é membro de uma organização chamada Ferrovia, e ele vai contar a história dele, como que ele chegou na Ferrovia. Ele conta 3 versões, exatamente como o Garak, 3 versões da história, e as 3 são todas mentiras, né? Nenhuma é verdadeira, né? Ou talvez as 3 sejam verdade, não sei. Esse é o ponto. A gente termina a história do Deacon sem saber quem ele realmente é ou por que ele faz. A única coisa que ele ensina pra gente, e a melhor lição que a gente aprende no jogo, é que você nunca pode confiar em ninguém. Essa é a maior lição que ele ensina, né? Nunca confie em ninguém, nem mesmo nos seus melhores aliados. Nunca confie em ninguém. Essa é a lição. E o Garak tá tentando ensinar isso pro Bashir, talvez, né? O Bashir meio que, na sua ingenuidade, não consegue pegar muito bem essa lição, né? Ou talvez pegue, só não fale sobre isso. Já o Dal não é a cena, porque a cena do Bashir com o Tain, né? Ela é incrível, né? O Abraham Tain, né? Abravan? Eu nunca lembro, não é Abravan, né? Inebran. Inebran Tain, né? Ou Tain. Inebran Tain. A cena é ótima, é incrível, é um diálogo muito bem escrito. Só que o Bashir, ele vira para a enfermeira que tá lá, né? Ele fala: eu vou sair daqui a 52 horas, eu volto. Aí onde você vai? Eu vou falar com o chefe da Ordem Obsidiana, o cara mais fodão que já teve, e eu vou bater um papo com ele. E ele vai me receber. E ele entra numa nave e vai falar com o cara. Eu acho isso aí um pouco forçado, né? Mas ele é filho o cara que é filho dele, por isso que ele recebeu. A gente sabe disso, né? Só que o episódio, a narrativa da história não mostra essa facilidade, não mostra o porquê disso tudo, né? Depois a gente descobre. Então eu acho que é tudo muito fácil demais, e como esse detalhe não é elaborado depois, não tem nenhum diálogo, foi por isso que você me recebeu, porque ele era filho, seu filho e tal. Então eu acho que é um pouco crível, né? Simplesmente pega um táxi, por assim dizer, e vai parar na casa do cara, o cara mais perigoso de todo o Império Cardassiano, né? A pessoa mais perigosa, né? O mentiroso Mor, enfim, o espião Mor. E ele fala com o cara numa boa e depois volta para casa, assim, fácil, né? Eu acho isso difícil de acreditar, né? Eu tô procurando chifre em cabeça de cavalo. Acho que é meio que um chifre em cabeça de cavalo, sim. É um detalhe pequeno, perto de um episódio excepcional, mas fica aí o meu down para esse episódio. Eu acho pouco crível. E para mim parece uma solução fácil de roteiro, quase que um Deus Ex Machina ali, para você poder fechar o episódio e concluir, né? Me parece isso, é uma percepção que eu tenho. Enfim, esses seriam os meus ups e downs. Excelente. O John está dizendo que o Silvio é niilista, ele detectou isso na tua fala aí. E o Kleber está concordando com o down do Silvio e diz que o up dele é a fala sobre a verdade no final do episódio. Muito bem.